paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Rei. Amados, vamos abrir a Bíblia, o livro do profeta Isaías. Estamos estudando esse mesmo livro, Isaías, um dos profetas maiores, né? Isaías capítulo 9, para a nossa leitura oficial nessa noite. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1. O advento e o poder do Messias. Espero os irmãos acharem, um livro conhecido, também um capítulo conhecido. Amém? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Podeis tomar assento, meus amados, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rei dos Reis, Deus Santo, todos esses adjetivos estão aqui, Senhor, para apontar para a Tua glória, para a Tua grandeza. Tu és Deus forte, sim. Tu és maravilhoso. Tu és o Pai da eternidade. E nós estamos aqui nesta noite como filhos, Senhor, para aprender a Tua palavra, para estar debaixo das Tuas mãos. A partir deste momento, Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais e juntamente, meu Deus, formamos uma grande assembleia e levantamos a nossa voz ao céu e pedimos: tende misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos e fazer que entendamos a Tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos tomar o nosso ensino nessa noite. Nós já estávamos ali nas mediações do capítulo. Deus abençoe, irmão Marco. Glória a Deus. Glória a Deus. Estávamos ali na imediação do capítulo 7, né? Capítulo 6, entrando no capítulo 7 do profeta messiânico Isaías. E nós vamos dar sequência hoje a partir do capítulo 7, mais especificamente, capítulo 7, 8 e 9. Espero que possamos alcançar, pelo menos até o capítulo 9 nessa noite. Eu creio que no culto passado, no ensinamento passado, nós discorremos bem a Bíblia Sagrada, os capítulos. Eu creio que também nessa noite nós vamos também ganhar campo e com isso, né, crescer na graça e no conhecimento. Agora há pouco fazia uma live, eu senti ali o desejo de estar olhando para a Bíblia, estava estudando para o ensino dessa noite e já há alguns dias estava meditando ali no livro, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, e estava meditando sobre exatamente isso, né? Que nós devemos crescer em dois âmbitos. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é quando nós viemos para um culto como esse. Nos assentamos na casa do Senhor, pedimos a sua misericórdia, porque sem ela nós não podemos compreender aquilo que Deus quer falar conosco.
Somente pela misericórdia de Deus, através do seu Espírito, é que podemos entender o que Deus fala conosco. Então nós temos que observar essa parte. Crescer em dois âmbitos. Conhecimento, que é o ensino, e principalmente crescer na graça. Conhecimento é muito bom, dizemos através da live. Mas a graça é importantíssima. Foi pela graça que nós somos salvos. Foi pela graça que nós somos levados até Deus. Foi pela graça que nós estamos aqui essa noite. Foi pela graça que nós tomamos a Santa Ceia todo mês. E pela graça é que o teu nome está escrito no livro da vida, lá em cima na glória. Foi pela graça, Deus. Glórias a Deus. Eu diria que a graça e o conhecimento é como se fossem as duas pernas do ser humano. Se o ser humano tiver uma perna só, ele vai manquejar. Ele vai precisar de um amuleto, de uma muleta, né, de uma coisa assim, para que ele possa caminhar. Então o crente que ele tem só o conhecimento, ele vai mancar. Se ele tiver só a graça, ele manca também. Então ele tem que ter a graça e o conhecimento, para que ele possa caminhar com perfeição até o caminho da vida, que é Jesus. De profunda importância, no capítulo 7 a 12 de Isaías, o título é Emanuel. Se nós pudéssemos dar um título do capítulo 7 até o capítulo 12 do profeta Isaías, daríamos esse título, Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías assim prediz a encarnação do Verbo. Nós já vemos aqui, Verbo, que é Jesus, mesmo que o referido título apareça somente duas vezes. Né? Capítulo 7, no verso 14, e no capítulo 8, no versos 8. Vamos conferir? Já vamos começar a conferir onde é que aparece a palavra Emanuel. Nós já vimos que significa Deus conosco. Deus conosco seria o que nessa noite, irmãos? O Espírito Santo. Deus revelado na forma do seu doce Santo Espírito, o Espírito Santo. Olha lá, Isaías, vai aparecer a palavra Emanuel aí, nesses dois textos, capítulo 7 e verso 14. E diz lá, portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Agora vamos na segunda opção, irmãos. Lá no capítulo 8, no versículo 8. Onde estão inseridos aí as duas aparições da palavra Emanuel. Veja. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra. Ó Emanuel. Amém, irmãos? Nós temos aqui um fundo histórico. Eu poderia passar, irmãos, e pular esse fundo histórico. Mas eu, estudando em casa, eu até pensei comigo, será que é necessário eu passar esse fundo histórico? Será que eu não vou encher os irmãos com questões históricas? Não, irmãos. A Deus me abriu o intelecto e o coração para que eu pudesse entender. Porque se nós não olharmos aqui o fundo histórico, nós não vamos compreender. Nós não vamos conseguir compreender do capítulo 7 até o capítulo 14. Nós não vamos conseguir entender. Se nós não observarmos o fundo histórico, a divisão das tribos. Então, com rápidas palavras, eu quero passar aqui algumas coisas acerca da história da divisão. A revelação do Emanuel foi concedida por Deus a Isaías, num tempo em que o povo ainda se lembrava do impacto das 3 invasões assírias às terras de Israel e de Judá. Essas invasões são mencionadas nesses capítulos diversas vezes e devem ser bem compreendidas para uma correta interpretação dessas passagens. Presta atenção nisso, irmão. Por isso que Deus me põe no coração a importância de passar esse ponto histórico. No capítulo 7 de Isaías,
até o capítulo 12, melhor dizendo, não 14. Até o 14 ele vai falar também, mas até o 12 especificamente, nós vamos ver aí as investidas da Assíria e também da Síria, sem o A, outra nação. Para que nós possamos compreender todos esses capítulos, nós temos que entender esse fundo histórico. Entender acerca das invasões. Para quem é que o profeta estava profetizando? E para que nação, em que tempo que era? Nós temos que entender, para não haver uma confusão. Se for ter um apanhado do capítulo 7 ao capítulo 12, pode haver muita confusão. Alguns podem pegar textos isolados e ligar lá no Apocalipse. Isaías não estava fazendo isso. Isaías não estava ligando, não. Isaías estava falando exatamente sobre o tempo presente, o tempo que ele viveu. Mais de 700 anos antes da vinda do Emanuel, do Messias. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Entender acerca de quando ele fala sobre remanescente, de quando ele fala de rabisco, de quando ele fala sobre 10ª parte. Temos que entender para quem que ele está apontando, irmão. Ele não está apontando para o século 21. Não pode ter confusão aí. A Bíblia mal interpretada, irmãos, ela é uma arma contrária. Sim ou não? A Bíblia mal interpretada, em vez de levantar e edificar o crente, ela mata, derruba ele. Ela tem que ser interpretada. E como se interpreta? Na sabedoria humana, negativo. Ela se interpreta sozinha, assim mesmo. É o Espírito Santo que interpreta a Bíblia. A Bíblia se interpreta automaticamente. Você lendo capítulo após capítulo, você vai interpretando a Bíblia. Ela mesma vai te dando a interpretação. Só não podemos fazer uma coisa. Pegar texto isolado e querer ligar num outro livro, fazendo assim uma baita confusão. Falando aquilo que Deus não falou. Afirmando aquilo que não está escrito. E confundindo a cabeça de pessoas. Olha a responsabilidade do cristão. Você vai sair aí fora e vai evangelizar alguém. Tem que tomar cuidado. O que vamos falar? Vamos expor um texto que a Bíblia não está falando? Talvez você vai ser responsável depois da vida dessa pessoa. Deus vai demandar da tua mão acerca daquilo que você falou. Por quê? Porque não foi ele que mandou e nem escreveu. Não tão menos o Espírito Santo revelou aquilo. Mas o coração do homem enganoso foi que traduziu aquilo. Falta do que, irmãos? De conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de estudar a Bíblia com atenção. Principalmente, humildade. Se estuda a Bíblia com humildade. A Bíblia não é aquilo que eu penso. A Bíblia é aquilo que o Espírito revela. Não é o que eu penso. O que eu penso é meu. A Bíblia não é minha. A Bíblia é de Deus. A Bíblia não é do ministério igreja de Deus. Não. A Bíblia pertence a Deus. Ele é o verbo. Jesus é o verbo. A direção é dele. Então, o fundo histórico é importantíssimo. Aonde foi dito? Quem disse? Para quem foi falado? O que o profeta estava avisando? O que Deus queria mostrar para o profeta? Que lição que Deus queria dar para aquela nação? Não é assim? Vamos dar uma olhada. Acás, nós já vimos aí, que Acás foi um dos reis, onde Isaías profetizou no seu tempo. Rei de Judá, foi avisado pelo profeta, olha só, para não ir à Síria, pedir socorro militar. O profeta avisou. Mas esse aviso do profeta foi menosprezado. E assim acontece hoje. Isso não acontecia só lá, não, no passado. Isso acontece hoje também. O profeta, eu vou mostrar para vocês o profeta. Olha ele aqui. O profeta avisa sempre. Infelizmente o cristão menospreza o profeta. O profeta é esse aqui. Ele avisa, mas o cristão menospreza. Acás, rei de Judá, foi avisado pelo profeta Isaías para não ir à Síria pedir socorro militar. Mas esse aviso do profeta foi menosprezado. Ele foi e selou uma aliança, olha lá, com a nação. Em seguida, a Síria, olha o que aconteceu. Em seguida, a Síria invadiu a Síria. Agora, não confunda não. A Assíria com A invadiu a outra Síria, cujo tem a capital Damasco.
a capital que foi destruída por Deus lá, Damasco. E a capital da Assíria era Nínive. A Síria invadiu a Síria com sucesso, bem como as terras do norte de Israel, região da Galileia. O péssimo resultado disso foi que Judá tornou-se quase escravo da Síria, e através da aliança feita foram introduzidos em Judá muitos ídolos estrangeiros, os quais terminaram sendo aceitos e adorados pelos judeus. Olha aí. Você sabe que daí que vieram os samaritanos? Os samaritanos vieram daí. Os samaritanos nasceram dessa confusão, dessa aliança aí. Desobediência. Quem que desobedeceu, irmão? Foram os funcionários? Foram os professores, os militares? Quem desobedeceu foi o líder. Só o rei. Foi só o rei. Aquele que era para conduzir o povo, jogou o povo no buraco. Aquele que era para levar o povo com um braço forte, porque foi escolhido por Deus, sabe o que ele fez? Jogou o povo na fossa, colocou uma corrente no pescoço do povo e escravizou o povo. E eu vou falar, existe muitos líderes fazendo isso também. Ao invés de trazer a libertação, a palavra para o seu povo, estão escravizando o seu povo no misticismo, nas tradições que não levam ninguém a nada. Líderes. Porque são eles, é através deles que vem a ordem de Deus, da liderança. Agora cabe ao homem, à mulher, entender o recado de Deus e obedecer. Acas não obedeceu, ele só trouxe problema e confusão. Nasceram os samaritanos. Não é assim que a gente faz? Quando a gente desobedece a Deus, nasce os probleminhas, né? A gente gera, não é? A gente gera uns probleminhas para a nossa vida, uns probleminhas de estimação. Desobedece, Deus fala, Deus manda, e nós não fazemos. Nós fazemos de outro jeito, e os probleminhas nascem. Aonde eles são gerados? Na nossa barriga, no ventre? Não. São gerados na nossa mente. É ali que são gerados os pecados, os erros, as falhas. A segunda invasão à Síria ocorreu por causa da rebelião de Israel. Por anos a fio, Israel foi obrigado a servir os assírios. Olha lá, anos a fio. Ao morrer o rei assírio, houve a mudança de governo e Israel tentou livrar-se do jugo inimigo e alcançar a sua liberdade. Essa insurreição de Israel não teve êxito e tornou com a destruição da sua capital, a Samaria. Está vendo aqui? Irmãos, Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Eu não posso dar uma pedra e receber um pão, irmãos. Deus é justo. Não adianta o cristão dobrar o joelho e implorar e se humilhar. Se ele deu uma pedrada, ele quer receber uma flor, irmão. Quanta gente fazendo isso. Deu uma pedrada, deu um bicudo na canela, quer receber um beijo, quer receber um abraço. Cuidado. Deus é justo. Em Deus, irmãos, não há injustiça. No homem tem justiça, mas em Deus não existe justiça. O que você dá, você recebe. A fim de evitar novas revoltas, os líderes da nação foram levados cativos. Quem foi levado para o cativeiro, irmãos? Eu vou repetir. A fim de evitar novas revoltas, os líderes da nação foram levados cativos para a Síria. São os primeiros. Sabe por que são os primeiros? Porque estão na frente, irmãos. Era para ser escudo. É o que vai tomar a primeira pancada, é o líder. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. A primeira pedrada é nele que vai. Vamos ver. Juntamente com outros cativos de estados vassalos daquele país, ou seja, outros países estrangeiros. No decorrer dos anos, os povos estranhos trazidos para Israel
pela Síria. Preste atenção nisso. Eu vou repetir. Os povos estranhos, trazidos para Israel pela Assíria, casaram-se com os israelitas que ficaram no país, formando assim a raça samaritana. Vamos ver se é verdade, missionário. Segundo o livro dos reis de Israel. Pastor Zé Luiz, você está inventando isso. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 17, versículo 24. O que causa, irmãos, uma decisão mal tomada? Uma decisão sem a direção de Deus. Sabe quando a gente toma direção? Toma decisão sem consultar a Deus, irmão. Fala assim, eu vou fazer assim. E dá o que dá. E pode dar, irmão. Pode dar, missionário. Pode dar, coisa estranha, coisa errada. Vamos dar uma olhada lá. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria herança e habitaram na sua cidade. Aquela cidade era do povo de Deus, mas Deus permitiu que os estrangeiros tomassem. E assim está acontecendo hoje, irmão. Os cristãos estão perdendo a bênção. Os ímpios tomam o lugar dos cristãos, sabe por quê? Porque não tem obediência. Porque são desobedientes. E aí os ímpios tomam o lugar, tomam a posse. Deus permite. Não é porque Deus é severo, é cruel. É porque o cristão é rebelde, é desobediente. Irmãos, é Bíblia sagrada. É Bíblia. Os meus ouvidos estão aqui, 2 orelhão bem grandes, eu estou ouvindo tudo isso. Eu preciso ouvir, porque o meu Deus está falando através da palavra. E ai de mim se não ouvir o que Ele está falando. Ai de mim. A terceira invasão, a Síria, teve lugar contra Judá, ao morrer um outro rei da Síria. As nações de Judá, Egito e outras mais tentaram sacudir o jugo assírio. A única nação dentre estas que escapou do exército assírio foi Judá. Olha a mão de Deus lá, irmãos. E isso no último momento, pela intervenção de um anjo enviado por Deus. Nós já vimos, né? Eu acho que não é necessário nós colocar de novo, porque o missionário já colocou aqui. Nós já vimos, quando o anjo de Deus, ele destrói todo aquele exército. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Porque o povo se contristou, o povo se arrependeu, se voltou para Deus. O Senhor foi lá e acabou com tudo. É assim que Deus faz. Quando o homem, quando a mulher se arrepende e se volta para Deus, Deus conserta tudo, irmão. Tem conserto. Tem jeito. Oh, glória. Agora, irmãos, vamos observar aqui algumas coisas aqui do fundo histórico. Nós temos aqui a cidade de Nínive. Eu já disse que era a capital da Síria. Nós temos aqui também a cidade de Damasco, que era a capital da Síria, sem o ar. Samaria, naquele instante, era a capital de Israel. Os irmãos sabem qual é a capital de Israel hoje? Os irmãos sabem? Qual é hoje a capital de Israel? A capital de Israel hoje é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel hoje. E Jerusalém era a capital de Judá. Mas quando Jesus voltar, a capital será Jerusalém. Oh, glória! Porque aquela cidade foi Deus quem escolheu. No meio da terra ela está. E é no meio da terra que Jesus vai pisar e chamar o seu povo. E lá reinará com toda a igreja, estabelecendo assim a justiça de Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus. O nascimento virginal de Cristo. Foi no tempo da primeira invasão à Síria que Deus pela primeira vez revelou ao profeta Isaías o fato de um libertador vindouro que seria chamado Emanuel. Deus enviou o profeta ao rei Acás com a promessa de que Judá não sofreria destruição pela aliança de Peca, que nesse instante era o rei de Israel. Registra aí mais esse rei. Peca era o nome dele. Sugere alguma coisa, irmãos? Peca era o rei de Israel na ocasião, com Rezim, rei da Síria. Isaías não profetizou que dentre de 65 anos, tanto Samaria como Damasco estariam em ruínas. Por quê, irmão? Por causa da desobediência.
Isaías, então, divisando um futuro mais distante, predisse o nascimento de um libertador, que teria um título divino, e nasceria de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E nós lemos aí, capítulo 7, versículo 14, foi a nossa leitura oficial, e nós já vimos aqui. Os eruditos, eles tentam negar esse fato, mas biblicamente, historicamente, eles não podem negar. Por quê? Porque foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus revela, não tem intelectual nenhum que pode ir contra nós. Não tem cientista, não tem PhD, não tem erudito, não tem ninguém, não tem pensador, não tem nada, não tem demônio no inferno, não tem nada que pode anular aquilo que Deus revela e promete ao seu povo. Oh, glória! Só para os irmãos entenderem, a palavra virgem no original, ela significa alma. Alma é a palavra virgem no original. Vamos avançar aqui, eu não vou entrar nessa questão etimológica não, porque isso aqui vai dar um nó na cabeça dos irmãos, já deu na minha. Da minha já deu. Eu não vou dividir essa com os irmãos não. Isso aqui é para quem gosta de letra, de número. Deixa para lá, deixa para os matemáticos, né? Deixa aí para os teólogos. Vamos naquilo que interessa para nós aqui, que é a graça de Deus sobre nós. Quanto ao segundo ponto, por vezes os profetas, num só texto, refere-se ao presente e ao futuro remoto, né? Aqui o profeta Isaías, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o tempo presente e ele fala sobre o futuro. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Isaías capítulo 7, verso 14 e 17. Vamos dar uma olhadinha nisso, quer ver? Vamos no 14 primeiro, aquilo que nós já vimos, né? Mas vamos conferir lá na Bíblia Sagrada, vamos ver. Primeiro o 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu filho Emanuel. O que ele está profetizando aqui, irmãos? O futuro. Olha lá, olha a palavra lá, conceberá. Está em que ordem? Na ordem futura. Conceberá e dará. Verbo futuro. Agora vamos ver lá o 17. Verso 17. Porém, o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, presta atenção aí, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Veja só, quando ele diz que Efraim se separou de Judá, ele está falando sobre o passado. A divisão das tribos, ele está falando do passado. Lá em cima, ele já vai falar sobre o futuro. Porém, o Senhor fará. Então, o profeta, no primeiro instante, no verso 14, ele aponta para o futuro. Deus usa o profeta apontando para o futuro. Quando chega no verso 17, Deus usa o profeta em duas instâncias. O profeta, ele profetiza o futuro e ele fala sobre o passado. Quem está falando, irmãos? É Deus. É Deus. Deus não tem linha de tempo. As minhas pregações eu costumo falar muito isso. Deus não tem linha de tempo. Deus, ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Quando você chorou lá atrás, ele estava lá. Quando você foi curado, ele estava. E quando você está na igreja para dar glória, ele está junto também para te abraçar. Em todos os instantes ele está. Em todos os momentos. Deus não tem linha de tempo. Ele não precisa esperar chegar o dia. Ele faz antes. No dia você só agradece. É assim que Deus age. É um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Embora pareça estranho, o fato de o profeta de repente passar do presente para o futuro 700 anos adiante é o que Isaías faz aqui. E não é um caso isolado. Isso é muito comum na mensagem profética da Bíblia. Se você observar, você vai ver vários textos que fazem a mesma coisa. Não sei se nós vamos ter tempo aqui, mas acho bom dar uma olhadinha. Eu falei que nós íamos andar um pouquinho, mas a Bíblia hoje, a Bíblia nos quer. E nós queremos ela também. Vamos comparar lá no segundo livro do profeta Samuel. Quer ver?
Samuel, capítulo 7, segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versos 11. Primeiro verso 11. O profeta Isaías profetizou no mesmo versículo passado e futuro. Porque Deus é Deus, irmãos. Ele faz o que quer. Agora vamos dar uma olhada, vamos fazer uma comparação. Deixa eu colocar o dedo aqui para mim não perder. Olha lá. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, já começa no passado. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. É Deus que está falando. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará. Os irmãos estão entendendo? O profeta aqui é Samuel, está sendo usado para falar o passado e o fará. Agora, observa lá o verso 16, vamos direto. O verso 16 do mesmo capítulo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados. Serão. Isso daí é futuro. Para sempre diante de ti. Teu trono será firme para... Agora, quando ele fala, o seu trono será firme, é eterno. Não tem linha de tempo. A eternidade não tem linha de tempo. O trono de Deus, ele é firme sempre. Sempre foi firme. O homem perdeu a graça, perdeu a comunhão, mas Deus está no trono. Deus jamais perdeu o trono e jamais vai perder o trono. Foi o homem que perdeu a graça, mas Deus não perde o seu lugar. Louvado seja o seu santo nome. Através desses... É aqui? Não. Vamos para o capítulo 8, irmãos. Capítulo 8 de Isaías agora. As profecias do capítulo 8 tratam do futuro imediato. Quando predizem a queda de Samaria. Samaria era a capital da onde, irmãos? De Israel. E o ataque da Babilônia contra Judá. Veja aí, irmãos. Os dois reinos de Deus. Observe isso. Presta atenção na importância, na gravidade desse assunto aqui. Os dois reinos. O reino do norte, Judá, e o reino do sul, Israel com Samaria. Vão ser o que aqui? Destruídos. Para que ponto chegou o povo de Deus? Tudo por quê, irmãos? Abandonaram o seu Deus. Outras pessoas chegam no extremo. Outras pessoas chegam no fundo do poço. E fazem uma pergunta que não quer calar. E dizem, por que eu estou nessa situação? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu deixei chegar a esse ponto? Porque soltou das mãos do Senhor. Oh glória! Louvado seja Deus. A fim de enfatizar a sua mensagem, Deus usou uma ilustração através de um dos dois filhos de Isaías, né? Nós já vimos aqui, Deus vai usar um dos filhos dele. Vamos dar uma observadinha aqui? No versículo 3, capítulo 8 e verso 3. Olha aqui. Deus usa o profeta e usa também o seu filho para fazer uma ilustração. Ou seja, Deus usa o profeta e a sua família. Olha a importância da consagração, irmãos. Né? Às vezes nós, como obreiros, recebemos a consagração de Deus. E eu falo isso, eu estou dizendo para mim, né? Estou apontando para ninguém. Muitas vezes a gente fala, não, o ministério, a unção foi sobre mim. A unção recaiu sobre minha cabeça. E a minha família? E a família que Deus deu para me governar? Não, mas o fulano não tem nada com isso. O ministério é meu. A unção recaiu sobre a minha cabeça. Sim. Sim. Mas e a tua casa? E a diferença que você faz na tua casa? Não faz diferença nenhuma? E a unção que você tem dentro de ti não influi na tua casa? Os teus familiares não conseguem ver nenhuma diferença? Então tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada aí.
A minha família não sabe nem que eu sou crente, tem alguma coisa errada aí. Dá uma estudada, examinada aí, para um pouco, reflete, pensa, tem coisa errada. Se ninguém percebeu, se ninguém notou que você é cristão, você é crente, é algo errado. Uma coisa aí não está certa. Está faltando algo. Vamos continuar lá. 8:3. Preste atenção naquilo lá, ó. E fui ter com a... Essa profetisa, os irmãos já sabem quem é, né? Nós já estudamos aqui. É a mulher dele. Profetisa é a esposa de Isaías. Quem está falando é ele próprio. Agora não é Deus, não. Agora é o profeta que está falando. É Isaías. E fui ter com a profetisa. Ele podia ter falado, e fui ter com a minha esposa. E fui ter com a profetisa, e ela gerou, irmãos, concebeu. E deu à luz um filho, e o Senhor me disse, põe-lhe o nome, o homem de Deus, irmão. Veja o que é um profeta. E pessoas brincando com isso, dizendo, eu sou profeta. Pessoas brincam com isso, olha lá. Nem no filho dele não pode pôr o nome que ele quer. Dá uma olhada aí, irmão. Se isso é brincadeira, se a coisa não é séria. Ele não pôde escolher nem o nome do filho. O Senhor falou, não, eu já te dei o filho, o nome foi o eu. Tem gente que acha que pode guiar a sua vida. Nós, como ovelha, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo diz, daquilo que ele ganhou no passado, é esterco agora. Ficou para trás. Paulo era um grande professor, um grande mestre. O que ele está falando é isso. Eu era considerado lá, mas ficou para trás lá. Agora, eu não me pertenço mais. Agora eu pertenço a Cristo. Eu morri para o mundo, eu pertenço a Cristo agora. O homem de Deus, a mulher de Deus, irmãos. A vontade dele tem que ser para Deus, tem que ser para Cristo. Ah, mas a vida acabou? Não, a vida começou. Muito pelo contrário, a vida começou agora. A vida justa diante de Deus. Uma vida santa, em paz. Longe do mundo. Longe das vontades do mundo, da contaminação do mundo. Dos prazeres dessa vida da carne. A vida com Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então veja. Que o Senhor chama ele e usa o seu próprio filho. Veja bem. Significando rápido a presa. É o significado desse nome aí. Eu não vou nem ler. Veloz ao despojo. Ou rápido despojo. Presa segura. A um outro filho, o primeiro, também foi dado um nome simbólico, revelando um fato ligado ao cativeiro babilônico. Muito depois da invasão assíria. O menino recebeu o nome Sear-Jazub, significando um remanescente voltará, que nós vimos também já em outras lições. Não cabe aqui nós tomar tempo. Através desses dois nomes, Deus mostrou a Judá o seu plano, até que seu povo voltasse do cativeiro. Através do nome Emanuel, Deus revelou seu plano para o seu povo, da época da igreja. Plano esse que abrange um milênio. Não o profeta está dizendo. Aqui, Deus ele mostra o plano para a salvação no futuro, eterno. Aí sim, Deus vai apontar para o milênio. Não que os capítulos que nós sugerimos aqui estão apontando para o milênio. Não. A profecia apontava para o milênio. Mas não o acontecimento, as invasões, a punição do povo. Deus usa os dois nomes dos filhos do profeta para tratar com o seu povo. Primeiro nome, que é esse aqui, Deus diz, olha, vocês vão ser, vai vir um reino aí, o reino assírio, e vai ser ligeiro para pegar vocês. Vai ser como um carnívoro que vai pegar a presa. Sabe quem é a presa? É vocês, e eu vou permitir. O segundo filho é diferente. Fala sobre a Babilônia. Vai falar sobre um que vai vir de longe, de bem distante, e vai levar o seu povo cativo. Quem era esse outro? Que era tratado como, não, a Síria no leão. Trata como a Babilônia, uma nação de longe que vai vir para levar o seu povo cativo e escravizado. Convém lembrar, irmãos, para nós encerrar aqui. Convém nós lembrar que uns 200 anos antes,
E depois da morte de Salomão, as 10 tribos, preste atenção, do norte, se rebelaram contra um dos filhos de Salomão. Quem era ele? Roboão, filho de Salomão. E formaram o chamado Reino do Norte. Quantas tribos eram, irmãos? 10 tribos. Formava o Reino do Norte. Essas 10 tribos são chamadas na Bíblia por diversos nomes, como Israel, Efraim, a tribo principal, e Samaria, a capital do reino. Ou melhor, é Reino do Norte. Reino do Norte, né? Não, Reino do Sul mesmo. Reino do Sul. Esse era o reino de Israel, é o Reino do Sul mesmo. Agora sim, chamaram de Israel. Agora as tribos que restaram no sul, Judá e Benjamim, 2 tribos, são chamadas de Judá, que era o outro lado. Eu tenho até um mapa aqui no livro. Ó. A capital de Judá foi Jerusalém. Enquanto a capital de Israel, nós já vimos aqui que foi Samaria. Convém nós lembrar isso, irmãos. Agora, irmãos, para encerrar, vamos dar uma olhada aqui no capítulo. O Emanuel foi apresentado no capítulo 7 e continua como o personagem principal até o fim do capítulo 12. Embora seu nome apareça somente em 7:14 e 8:8, não há sombra de dúvida de que o rei incomparável citado nessas referências é o mesmo Emanuel. Agora dá uma olhadinha para encerrar. Capítulo 9, verso 1 a 5. Eu só vou ler, irmãos, para nós encerrar. Vou até pôr o marcador aqui, que nós estamos colocando uma vírgula por hoje, tá bom? Capítulo 9, verso 1 a 5 de Isaías. Só acompanhe comigo aqui, em nome de Jesus. Veja. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebelon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos a enobreceu. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das 2. O povo que andava em trevas. Quem era esse povo, irmãos? Era o povo de Judá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Uau! Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Agora o profeta fala sobre o passado. Isso aqui foi no Sinai. 5 para fechar. Porque todo calçado, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. O profeta profetiza o passado e aponta para o grande livramento de um libertador, do Emanuel, do Deus conosco, de um menino que nasceu da Virgem, Jesus, o Filho de Deus vivo. E ele disse que aquela região andava em trevas, e eles viram uma grande luz. E esta luz, irmão, está sobre nós hoje. O profeta profetizou isso 700 anos antes de Cristo. E nós hoje, mais de 2000 anos, nós estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Senhor. O mesmo Senhor, um dia aparecerá como uma grande luz também, e não tocará esse chão, porque esse chão é pecaminoso, é sujo. Das nuvens ele chamará o seu povo, e nós subiremos para abraçá-lo e subir para o céu de glória com o Senhor. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.